Oi, pessoal! Aula nova, assunto novo. Hoje a gente vai falar sobre dinâmica dos movimentos curvos. Nós temos um movimento curvo quando existe um carro andando sobre uma rotatória, quando o seu filho ou seu sobrinho está num balanço ou está descendo o escorregador, ou quando você pega um objeto, uma esfera, e amarra nele uma corda, um barbante, e bota esse barbante para girar, essa esfera vai percorrer uma trajetória circular, um movimento curvo. Você às vezes encontra o termo dinâmica dos movimentos circulares. Eu estou utilizando o termo curvo em vez de circular. Por que isso? Porque se eu utilizasse o termo circular, eu estaria muito restrito. Eu estaria restrito apenas aos movimentos circulares. Se eu utilizo o termo curvo, eu estou sendo mais abrangente. Eu estou incluindo tanto o movimento circular quanto uma trajetória que não necessariamente seja circular. Pode ter o formato de uma elipse. Posso ter, quando eu estou descendo um escorregador, eu não tenho nem uma circunferência, nem elipse, eu tenho uma curva sinuosa, né? Se eu tenho um carro, ele está percorrendo uma estrada, e ela é bem sinuosa, existe várias regiões com vários tipos de curvatura, eu vou utilizar em todos esses casos os conceitos que a gente vai aprender na aula de hoje. Então, é uma aula que vale não só para movimento circular, mas para movimento com todo tipo de curvatura. Por isso, dinâmica dos movimentos curvos. No movimento curvo, a gente tem necessariamente mudança de direção e de sentido do vetor velocidade. Sendo assim, não há como a gente ter movimento curvo sem ter uma aceleração, sem ter uma força atuando sobre o corpo. Se existe movimento curvo, necessariamente esse corpo tem aceleração, necessariamente esse corpo está submetido a uma força resultante. Por quê? Porque um corpo, ele por inércia, tende a ter velocidade constante, seja uma velocidade nula, se inicialmente está em repouso, ou uma velocidade diferente de zero, caso inicialmente ele tenha essa mesma velocidade. Então, por inércia, o corpo tem velocidade constante. Se existe variação da velocidade, é porque existe aceleração. Se existe uma aceleração resultante, é porque esse corpo está submetido a uma força resultante. E a gente precisa lembrar, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que a velocidade é uma grandeza vetorial. E como grandeza vetorial, como qualquer grandeza vetorial, ela possui módulo, direção e sentido. O vetor velocidade possui esses três atributos. E eu preciso ter mudança de apenas um desses atributos para dizer que meu vetor mudou. Certo? Eu posso ter uma mudança apenas do sentido de movimento. Eu posso ter mudança de direção e de sentido do movimento, ou apenas do módulo desse vetor velocidade. Mudando qualquer um desses atributos, o vetor velocidade mudou. E a variação do vetor velocidade implica em aceleração, porque é a aceleração que vai provocar a variação do vetor velocidade. Essa é a definição de aceleração, né? E se eu tenho uma aceleração resultante, é porque esse corpo está submetido a uma força resultante. No movimento curvo, necessariamente eu tenho mudança do vetor velocidade, porque necessariamente eu mudo direção e sentido. Logo, necessariamente existe aceleração, necessariamente existe força resultante. E a gente vai falar bastante sobre essa força resultante. Por quê? A gente vai ver que a minha força, ela geralmente pode ser decomposta em duas componentes. Uma componente tangencial e uma componente centrípeta. Essas componentes vão ter funções diferentes. Como é que funciona? A componente centrípeta vai mudar a direção e sentido, e a componente tangencial vai mudar o módulo do vetor velocidade. Então, quem muda o módulo do vetor velocidade é a componente da força resultante, que a gente vai chamar de força tangencial. A força tangencial, ela é responsável por mudar o módulo do vetor velocidade. A gente geralmente chama a força tangencial de Ft.
F de força e T de tangencial. E essa seta aqui em cima é para indicar que é uma grandeza vetorial. Quem muda direção e sentido do vetor velocidade é uma componente da força resultante que a gente chama de força centrípeta, ou uma componente da força que é centrípeta, né? A força centrípeta a gente representa por FCP, geralmente. F de força e CP de centrípeta. Então, nós temos essas duas componentes, tangencial e centrípeta. Olha essa figura aqui. Essa figura mostra uma esfera de cor azul. Essa esfera está descrevendo essa trajetória circular. Aqui, eu desenhei apenas um pedaço da minha circunferência para economizar o espaço. Mas subentenda que aqui eu tenho uma circunferência. Aqui é mal desenhado, né? Mas aqui está a nossa circunferência. Sobre esse corpo, atua uma força resultante. Pode atuar várias forças. A soma vetorial dessas forças resultou nessa força resultante aqui. Eu vou poder decompor essa força resultante em duas componentes. Uma que a gente vai chamar de força centrípeta e outra componente que a gente vai chamar de força tangencial. Então, nossa força resultante em vermelho, a gente decompôs nessas duas forças de cor preta, a força tangencial e a força centrípeta. A força tangencial vai mudar o módulo do vetor velocidade e a força centrípeta vai mudar a direção e sentido do nosso vetor velocidade. Existem características interessantes sobre essas forças. A força tangencial, ela sempre tangencia a circunferência, por isso o nome tangencial. Ela sempre tangencia a circunferência. O que isso quer dizer? O que é uma reta que tangencia uma circunferência? Aqui eu tenho uma circunferência. E aqui eu tenho uma reta. Ou um segmento de reta, ou um vetor. Aqui eu tenho um vetor que está passando pela circunferência em um único ponto. Nesse caso, a gente diz que essa reta tangencia a circunferência. Vamos ver aqui um segmento de reta vertical que passa por aqui, ó. Note que esse segmento de reta está cruzando a circunferência em dois pontos. Como ela está cruzando a circunferência e não em um ponto, mas em dois pontos, ela não está tangenciando a circunferência. Vamos desenhar aqui uma outra reta. Essa reta R aqui, ela está cruzando a circunferência em nenhum ponto. Então, ela não está tangenciando a circunferência. Apenas essa reta aqui, que eu vou chamar de S, que tangencia a circunferência. Por quê? Porque ela passa pela circunferência e passa em apenas um ponto da circunferência. Nesse caso, a gente diz que essa reta tangencia a circunferência. A força tangencial, ela tangencia a circunferência em um único ponto. E esse ponto é onde está o corpo. Essa reta aqui, esse vetor, ele está sobre uma reta que passa pela circunferência em um único ponto. Nesse caso, a gente diz que essa força é tangente à circunferência. Por isso o nome força tangencial. A componente da força resultante, que a gente está chamando de força tangencial, ela tangencia a circunferência. Tangencia a circunferência. Já a força centrípeta, ela sempre vai apontar para o centro da circunferência. Sempre aponta para o centro da circunferência. Nessa figura aqui, essa força centrípeta, ela está apontada para o centro da circunferência. Considere que aqui seja o raio dessa circunferência. Ela está apontado para cá, para o centro da nossa circunferência. Se minha esfera estivesse aqui, a força centrípeta estaria apontada para cá, para o centro da circunferência. A força centrípeta sempre vai apontar para o centro da circunferência e ela é responsável por mudar a direção e sentido do nosso vetor velocidade. Atenção!
ela aponta para o centro da circunferência, mesmo quando a trajetória não é uma circunferência. Eu tenho um movimento curvo, não necessariamente uma circunferência, e ainda vai valer esse conceito. A força centrípeta aponta para o centro da circunferência. Mas como assim, se eu não tenho movimento que forma uma circunferência? Veja só, considere o seguinte. Eu tenho um carro que está passando por uma estrada. Eu tenho um carro sobre uma estrada. Aqui está a minha estrada. O carro está percorrendo essa estrada. O movimento, a trajetória, não é de uma circunferência. Mas, considere que inicialmente, em um certo instante qualquer, o carro está nessa posição aqui. Nesse instante vamos chamar de t igual a 1 segundo. Nesse instante em que o carro está aqui, nesse instante, como eu estou no movimento curvo, eu posso atribuir, nesse instante, uma circunferência. Eu posso dizer, por exemplo, considere que a circunferência seja essa aqui. Nesse instante aqui, este carro está percorrendo essa circunferência aqui. No instante seguinte, vamos dizer que aqui nós temos t igual a 5 segundos. Nesse outro instante, a circunferência vai ser outra. Então, para cada instante da minha trajetória curva, eu posso atribuir uma circunferência, de modo que a força centrípeta sempre vai estar apontado para o centro da respectiva circunferência. Aqui eu vou ter uma força centrípeta 1, aqui uma outra força centrípeta, aqui eu posso ter uma outra circunferência no instante t igual a 7 segundos, eu vou ter uma outra circunferência e a força centrípeta vai estar apontada para o centro dessa outra circunferência. Então, para cada instante, eu posso ter uma circunferência diferente. E em cada um desses instantes, em cada uma dessas circunferências, a força centrípeta vai estar apontada para o centro da circunferência. Então, eu posso dizer que a força centrípeta sempre aponta para o centro da circunferência, mesmo a trajetória, como um todo, não ser uma circunferência. Estou num movimento curvo, a força centrípeta vai apontar para o centro da circunferência naquele instante. Beleza? Então é isso. A força tangencial muda o módulo, a força centrípeta muda a direção e sentido. É possível que eu tenha um corpo que esteja submetido a uma força que ela não possua a componente tangencial, ela possui apenas a componente centrípeta. Se eu não tenho a força tangencial, eu tenho apenas a componente centrípeta, então, se eu não tenho a força tangencial, eu não vou ter mudança do módulo do meu vetor velocidade. A velocidade ela vai ter o seu módulo constante. Nesse caso, eu vou estar no movimento uniforme, porque o módulo da velocidade não vai mudar. É possível que eu tenha um vetor que ele possua apenas a componente tangencial, não possua a componente centrípeta. A componente centrípeta muda a direção e sentido. Se eu não tenho essa componente, é porque eu estou andando em linha reta. Isso não é objeto de nosso estudo da aula de hoje. É possível que minha força tenha apenas a componente tangencial, mas isso não é objeto do nosso estudo de hoje, é objeto de estudo de aulas anteriores. Hoje a gente está estudando o movimento curvo, então a gente quer a componente centrípeta. Então, na aula de hoje, sempre vai haver a componente centrípeta. Pode ou não existir a componente tangencial. Se eu tenho a componente tangencial, é porque o módulo do vetor velocidade vai mudar. Se eu não tenho a componente tangencial da força, o movimento vai ser uniforme. Então, vamos ver aqui. A força tangencial tem a mesma direção do vetor velocidade. Isso é importante também, eu não disse. Eu disse que a força tangencial, ela tangencia a circunferência. E a velocidade também sempre tangencia a circunferência. Nesse instante aqui, a força tangencial é horizontal e a velocidade também é horizontal. Podemos dizer que este aqui é o vetor velocidade. O vetor velocidade e a força tangencial sempre tangenciam a circunferência. Sempre vão cruzar a circunferência em um único ponto, certo? A força tangencial tem sempre a mesma direção do vetor velocidade. E essa força tangencial é responsável por alterar o módulo do vetor velocidade. Aqui nessa primeira figura, a força tangencial é para a direita e o vetor velocidade é para a direita. Veja que ambos possuem a mesma direção, ambos são horizontais.
Como a força tem o mesmo sentido do vetor velocidade, então, nesse caso, a força vai atuar aumentando o módulo dessa velocidade. Então, nós, nesse caso, dizemos que o movimento é acelerado. Aqui, a força tangencial tem sentido contrário ao do vetor velocidade. Ambos têm a mesma direção, ambos são horizontais, mas os sentidos são opostos. A velocidade é para a direita, a força tangencial é para a esquerda. Então, essa força vai atuar mudando, diminuindo o módulo desse vetor velocidade. Nesse caso, o movimento é retardado. Nesse último caso, nós não temos a componente tangencial. A força tangencial é igual a zero. Nós temos apenas a força centrípeta. A força tangencial é nula. Como a força tangencial é nula, não há nada aumentando ou diminuindo o módulo do vetor velocidade. O movimento é uniforme. Então, nós temos movimento acelerado, movimento retardado e o movimento uniforme dentro do movimento circular, dentro do movimento curvo. A força centrípeta é perpendicular ao vetor velocidade e é responsável pelo movimento curvo. Então, se eu tenho um movimento curvo e eu tenho mudança do raio de curvatura, é porque eu mudei a componente centrípeta. Se eu estou no movimento curvo, um raio grande, depois, em um certo instante, o raio diminui, com o mesmo módulo do vetor velocidade, é porque eu tenho uma variação da força centrípeta. A força centrípeta aumentou e a força tangencial permaneceu constante, já que o módulo não mudou. Então, lembre-se sempre, a força centrípeta vai mudar o módulo do vetor velocidade, a força tangencial vai mudar o módulo do vetor velocidade e a força centrípeta está relacionada à mudança de direção de sentido. A força centrípeta é sempre perpendicular ao vetor velocidade e aponta para o centro da circunferência e ela é responsável pelo movimento curvo. Essa componente centrípeta é dada por essa fórmula aqui. A força centrípeta é mv² sobre r. Você pode memorizar, essa aqui é uma fórmula muito comum, muito conhecida, que cai muito nas questões. Você pode memorizar essa fórmula dessa forma aqui, ou você pode memorizar da seguinte maneira. A força centrípeta é massa vezes a aceleração centrípeta. E a aceleração centrípeta, por sua vez, é v² sobre r. Então, você pode memorizar essas duas fórmulas, ou você pode memorizar essa fórmula aqui. Escolha uma dessas memorizações, porque ela é muito importante. A força centrípeta é mv² sobre r. Embora nós temos o módulo do vetor velocidade na sua fórmula, a força centrípeta não altera o módulo do vetor velocidade. Ela vai alterar direção e sentido, ela vai mexer com o raio da circunferência. Então, se nós temos uma variação do vetor velocidade, quem ocasionou isso foi a força tangencial, não a força centrípeta. Já a força centrípeta, se a gente muda a força centrípeta, a gente vai mudar o raio da curvatura. Se a gente aumenta a força centrípeta, a gente vai diminuir o raio. Você pode observar isso, por exemplo, se a gente fizer o seguinte. A massa, vamos considerar que a massa do corpo não varia. Geralmente, a massa do corpo nas questões não vai variar mesmo. E vamos dizer que a força tangencial é igual a zero. Se a força tangencial é igual a zero, é porque nós não temos variação do módulo do vetor velocidade. O módulo do vetor velocidade é constante. Então, esse termo aqui também é igual a zero. A força centrípeta vai ser uma constante, né? A massa vezes v², sendo que tanto massa quanto o v² é constante, dividido pelo raio R. Ou seja, a força centrípeta vezes o raio R é igual a uma constante. Se eu aumento a força centrípeta, eu vou diminuir o raio da minha circunferência. Então, quem vai fazer isso, quem provoca a mudança do raio da circunferência, é a força centrípeta, não é a força tangencial. A força centrípeta não altera o módulo da velocidade. Analisando essa fórmula aqui, mantendo a velocidade constante, força tangencial nula,
Caso haja aumento da força centrípeta, teremos uma redução do raio da trajetória. A gente pode ver isso nessa figura aqui, ó. Veja essa figura aqui. Aqui nós temos um corpo de azul. Inicialmente, ele está percorrendo essa trajetória, ele está percorrendo essa circunferência aqui. Em um certo instante, que é esse instante aqui, alguma coisa aconteceu, a força centrípeta mudou, aumentou de valor, e o raio da trajetória diminuiu. O corpo passou a percorrer essa trajetória aqui. O que aconteceu com a força centrípeta? Ela aumentou, ela diminuiu, ela dobrou de valor, ela triplicou, ficou multiplicada por 1/3. O que aconteceu? Vamos dizer que esse instante aqui é o instante 1. Essa força centrípeta, apontada para o centro da circunferência, vamos chamar de FCP1. Esse outro instante aqui, em que iniciou uma nova trajetória, vamos chamar de instante 2. Logo, essa força centrípeta vamos chamar de força centrípeta 2, apontado para o centro dessa outra circunferência. Vamos analisar o instante 1. No instante 1, nós temos o seguinte. No instante 1, nós temos que a força centrípeta 1 é m vezes v1 ao quadrado. Nós podemos utilizar v, não v1, porque a velocidade vai ter um módulo sempre constante. A gente está considerando força tangencial nula, ou seja, não existe variação do módulo da velocidade. Força centrípeta 1 é mv ao quadrado sobre R1. O que é R1? É essa distância aqui, ó, do centro dessa circunferência maior até um ponto pertencente a essa circunferência. Aqui nós temos o raio R1. Força centrípeta 1 é mv ao quadrado sobre R1. Agora vamos para o instante 2. No instante 2, a força centrípeta 2 é m vezes v ao quadrado sobre R2. Sendo que R2 vai ser a metade de R1. Olha aqui. Aqui nós temos o raio. A distância que vai do centro dessa circunferência menor até um ponto que pertencente a essa circunferência menor é R2, e essa outra distância desse centro até o ponto oposto da circunferência também é R2. E essa distância aqui corresponde à distância do centro da circunferência maior até um ponto pertencente a essa circunferência maior. E essa distância corresponde a R1. Ou seja, R1 corresponde a R2 mais R2. R1 é igual a R2 mais R2. Ou seja, R1 é 2 vezes R2. R2 é metade de R1. No lugar de R2, a gente pode colocar R1 dividido por 2. Aqui nós temos uma expressão mv ao quadrado dividido por uma fração, R1 dividido por 2. A gente pode manter a expressão mv ao quadrado e multiplicar pelo inverso da fração, 2 dividido por R1. A força centrípeta 2 é mv ao quadrado sobre R1 multiplicado por 2. Note que mv ao quadrado sobre R1 corresponde à força centrípeta 1. Então, no lugar dessa expressão, nós podemos escrever força centrípeta 1. A força centrípeta 2 é igual à força centrípeta 1 multiplicado por 2. Ou seja, quando o raio da curva reduziu pela metade, significa que a força centrípeta dobrou de valor. A gente viu no slide anterior que força centrípeta é mv ao quadrado sobre r. Se a velocidade é constante, massa é constante, então a força centrípeta é uma constante dividido pelo raio. Ou seja, a força centrípeta vezes o raio é uma constante K. Quando isso acontece, o produto de duas grandezas ser uma constante, a gente diz que essas grandezas são diretamente, ou melhor, são inversamente proporcionais. A força centrípeta e R são grandezas inversamente proporcionais entre si. Grandezas inversamente proporcionais.
Se uma dobra de valor, a outra vai ficar multiplicada por meio. Se aumenta, a outra diminui. Se a primeira diminui, a outra aumenta. Grandezas inversamente proporcionais quando a força tangencial é igual a zero. Aumentou a força centrípeta, o raio vai ficar diminuído pela metade. Agora, quando a gente tem... Se a gente tem uma força tangencial igual a zero, é porque o módulo da velocidade é constante, certo? Força tangencial é responsável por mudar o módulo da velocidade. Se ela é nula, o módulo da velocidade não vai mudar, vai permanecer constante. Se a força centrípeta é constante, é porque o raio vai permanecer constante. Não vai aumentar, não vai diminuir. Eu vou continuar percorrendo uma única circunferência, uma única trajetória circular. Então, se eu tenho força tangencial igual a zero e força centrípeta constante, eu vou ter um movimento circular uniforme. Ele vai ser circular porque a força centrípeta é constante, o raio não vai mudar de valor, e ele é uniforme porque a força tangencial é igual a zero. Então, o movimento circular uniforme ele ocorre quando a força resultante é centrípeta, ou seja, não tem componente tangencial, e essa força centrípeta é constante. A força resultante é centrípeta e ela é constante não, né? O seu módulo é constante. A força centrípeta vai estar sempre apontado para o centro da circunferência, mas o seu módulo, a força resultante é centrípeta e seu módulo é constante. É constante. Então, aqui é um desenho que esquematiza o movimento circular uniforme. Aqui eu tenho um corpo em diversos instantes diferentes, em diversas posições da minha circunferência, e note que em todos nós temos o mesmo vetor. Nós temos o mesmo vetor, não. Nós temos o vetor velocidade com o mesmo módulo. Aqui o módulo é igual a v, o módulo é igual a v, o módulo é igual a v. Eu vou até apagar essas setinhas, né? Aqui eu tenho vetores diferentes. Aqui eu tenho V1, V2, V3, V4, V5, V6. Os vetores vão mudando, mas o módulo de todos eles, o módulo de V1 é igual ao módulo de V2, que é igual ao módulo de V3, que é igual ao módulo de V4, que é igual a V, que é constante. Movimento circular uniforme. As velocidades possuem o mesmo módulo porque nós não temos uma força tangencial mudando esse módulo. E a força centrípeta é constante, logo a gente tem o mesmo raio de curvatura, o mesmo raio de circunferência para todos os instantes. Note que a força centrípeta sempre está apontada para o raio dessa circunferência. Essa força centrípeta aqui está apontada para o raio, para o centro da circunferência. Essa força centrípeta aqui está apontada para o centro da circunferência. Essa outra força centrípeta aqui está apontada para esse centro. Essa força centrípeta também. Essa força também. Essa também. Todas as forças estão apontadas para o mesmo centro. No movimento circular uniformemente variado, a aceleração tangencial é constante, ou seja, a força tangencial é constante. Nós vamos ter uma aceleração tangencial que vai mudar o módulo do vetor velocidade. O movimento vai ser circular, a gente vai ter uma força centrípeta constante e a gente vai ter uma força tangencial constante.